Agora, nessa parte da aula, a gente vai ver 3 exemplos utilizando laços com for, combinados com listas, com o comando len, com os comandos de append também. A gente vai resolver esses problemas. O primeiro problema que a gente vai resolver é a gente quer ler do teclado uma lista de inteiros de 1 até n, e até que, na verdade, uma lista de 1, 2, 3 inteiros, até que o usuário digite um 0. Então, a condição de parada da nossa leitura vai ser o usuário digitar um 0. Se a gente quer ler essa lista, esses números inteiros, a gente vai ter que criar primeiro uma lista vazia, vai armazenando os valores com append, e aí quando o usuário digita 0, a gente sai desse laço aí. Depois, o que o nosso problema pede é que a gente imprima essa lista, essa sequência, melhor dizendo, na ordem inversa. Então, o que a gente vai querer é que depois dos valores estarem armazenados na lista, a gente imprime na ordem inversa. E aí a gente pode usar um for, indo da última posição para a primeira, pode mudar o passo para -1 também, a gente vai ver algumas opções que a gente pode fazer isso. Então, eu vou criar aqui um novo programa, chamado de exemplo 1, e agora definir a nossa função principal, e lá embaixo a gente chama a função principal. Se a gente precisar, a gente define outras funções. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser ler essa lista do teclado. Então, eu vou chamar essa lista de A, que ela começa com o valor vazio. Então, A vai ser uma referência para uma lista que inicialmente é vazia. Agora, a gente precisa ler do teclado os valores enquanto esses valores são diferentes de 0. A gente viu algumas alternativas de fazer isso nas últimas aulas. Basicamente, resume-se em criar um laço, né? E aí, dentro desse laço, a gente vai ler o valor. Então, vou guardar aqui. Valor recebe o que o usuário digitou, convertido para inteiro. E aí, se o valor ele for igual a 0, o que a gente pode fazer é sair desse laço, né? Uma opção que a gente teria seria fazer um break, e a gente faz esse laço rodar infinitamente. Então, aqui, enquanto true, essa condição é sempre verdadeira, ele vai ficar rodando, rodando. No momento que o usuário digitar um valor igual a 0, a gente tem a execução do break. A gente aprendeu que o break quebra o laço, e a gente vai vir para a próxima linha de comando. No slide, eu acho que está implementado de uma outra forma, usando uma variável de controle, mas aqui eu vou usar o break mesmo. E o que mais que a gente precisa fazer? Se não for igual a 0 o valor, então, se não, a gente vai pegar na nossa lista A e vai adicionar no final o valor. Então, A.append vai colocar no final da lista o valor. Essa seria a primeira etapa do nosso programa. Então, eu vou comentar aqui: a lista começa vazia, pois lê valores do teclado até o usuário digitar o 0. Então, aqui ele sai do laço e aqui ele adiciona um elemento no final da lista. Agora, o que eu vou querer saber? Eu quero saber se eu li corretamente essa sequência de números inteiros. Então, nesse ponto, eu vou parar o meu desenvolvimento e vou fazer um print da lista. Tá? Simplesmente eu quero saber se o que eu digitei no teclado está armazenado na lista A. Porque se eu não fiz isso aqui corretamente, não adianta eu continuar programando daqui para frente. Então, eu vou fazer um teste dessa primeira etapa. Executando o nosso programa, a gente vai ter aqui para começar a digitar os valores da lista. Não está muito intuitivo o meu programa, o que ele está acontecendo, né? Então, eu acho que é melhor, aqui no nosso input, eu escrevi assim: digite o valor de A. Eu vou anotar em uma variável i. Vou começar essa variável i com 1. Toda vez que eu passar por esse laço, eu vou pedir para o usuário digitar o valor de A, e ele vai substituir isso aqui, A, pelo valor de I, que é 1. Então, é esse aqui, A1. Depois tem que ser A2. Ou seja, no final do laço, eu vou fazer com que I receba ele mesmo mais 1.
Percebam que esse i não está sendo usado como variável de controle, a gente não tem controle nenhum, né? O que a gente definiu foi um laço que roda infinitamente, só que vai existir uma condição aqui de valor, quando for 0, ele vai dar um break e sai do laço. Então, eu acho que assim vai ficar um pouquinho melhor para a gente ver na hora de executar. Então, está aqui, ó, digite o valor de A1. Também não gostei, vou dar um Ctrl C para interromper, porque precisa de 2 pontos e um espacinho aqui. Agora sim, a gente vai executar o nosso programa. Digite o A1. 5, depois o A2, 8, 4, 7, 9, 1, 2, menos 4, menos 8, 15, menos 7, até que eu digite o 0. Quando eu digito o zero não vai entrar na minha lista. Por que, que o 0 não vai entrar na minha lista? Porque a gente leu o valor que foi dado pelo teclado na variável valor. Se ele for 0, dá um break. Então, já vem para essa próxima linha, que é só imprimir a lista. Então, não vai acontecer de adicionar o valor 0 na lista, nesse meu código aqui. Coloquei para executar de novo, mas tudo bem. Vamos colocar um. Quando eu digito 0, eu dou um Enter, e o programa para de me pedir para digitar valores, ou seja, ele saiu desse laço aqui, né? Esse bloco de comandos terminou, porque senão ele estaria pedindo mais valores ainda, e veio para essa linha print A. Então vamos verificar. O primeiro é 5, 5, depois 1, 1, depois 3, 3, depois 7, assim por diante, até que 10, 1, 8, menos 1, e o 0 não entrou na lista, então a gente armazenou corretamente todos os valores digitados no teclado na nossa lista A. Então, podemos dizer que a primeira parte do programa está feita. Agora falta a gente fazer a segunda parte, que é imprimir na ordem inversa. Para imprimir a lista na ordem inversa, a gente tem algumas opções. A gente pode percorrer toda essa lista do final para o começo. Como que a gente percorre a lista do final para o começo? Bom, preciso usar o comando range, que vai começar na posição n-1, e ele deve ir até a posição 0, fazendo um passo de -1. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Eu vou imprimir na minha saída, eu quero imprimir aqui a de i é igual ao valor de i. Então, no format, o que eu tenho aqui? Primeiro eu quero imprimir a e o valor de i. Depois eu quero imprimir quem que é esse valor acessado. Então, a de i. Vamos ver se isso aqui funciona. Quando a gente começar aqui, eu vou começar com uma lista sequencial, 0. E aí ele foi imprimir e ele colocou n não está definido. Por que n não está definido? Porque não está mesmo. Eu coloquei n aqui, mas não existe essa variável n em nenhum outro lugar. Eu esqueci que n é o tamanho da lista A. Então vou anotar aqui. Tamanho da lista A. Depois imprime na ordem inversa. Vamos de novo. Então a gente vai tentar 1, 2, 3, 4, 5, 0. Quando a gente colocou o 0, ele veio aqui e imprimiu 1, 2, 3, 4, 5, que é esse print aqui, então tá tudo certo. E agora, para imprimir a lista invertida, eu imprimi 5, 4, 3, 2, faltou imprimir o item 0, né? Então, para imprimir o item 0, eu preciso andar mais 1 aqui. Então, para andar mais 1, eu coloco menos 1 aqui, então eu vou de n-1 até menos 1. E agora vamos ver se isso aí vai dar certo. Agora eu consegui imprimir até o 0. Por quê? Porque a gente está indo até o fim menos 1. E quanto que é o fim? O fim é menos 1. O range vai até fim menos 1. No nosso caso, fim é igual a menos 1. Então, fim menos 1 é igual a menos 1 menos o menos 1. Que isso aqui é igual a 0, né? Que é igual a menos 1 mais 1, igual a 0. Então é um pouquinho difícil de enxergar quando a gente faz esse for
com o range indo da posição n-1, fazendo um passo de -1, é um pouquinho ilegível, vamos dizer assim. Então, eu vou fazer uma outra versão. Eu vou comentar esse aqui. E vou fazer uma versão mais simples, usando o nosso comando while. O comando while faria o quê? A gente ia ter que andar com o n enquanto ele for maior ou igual a 0. Agora, então, n, eu quero que o valor de n seja a última posição. Então, n recebe tamanho -1. Vou deixar comentado aqui também, que a gente começava, né, com n, recebia range a. Então, n começou na última posição, que é tamanho -1. Vou imprimir o valor aqui. A de n, que é o tamanho -1, é igual ao valor que está sendo indexado. E eu só não posso esquecer de fazer n recebe ele mesmo menos. Então, vai agora até 0, imprimindo os valores da última posição para a primeira. É um pouquinho mais fácil de enxergar esse while do que esse for aqui. Talvez melhor ainda é a gente fazer o i, né? Porque o n não é muito intuitivo que o n vai ser o tamanho que está variando. Então, vou fazer aqui i como sendo uma posição, um valor que se refere à última posição da lista, e aí eu vou decrementando essa posição até a primeira, ou seja, até que ele fique igual a 0. E quando a gente executa aqui, a gente vê a mesma resposta que a gente tinha antes. Certo? Então, duas formas diferentes, uma com while, outra com for. O que a gente tem aqui nos slides é algo parecido com o que a gente fez, e uma opção é usar a função pronta. Então, tem um método pronto também do Python. Olha aqui, é o pontinho. Então, esse aqui é um método em que a gente pode simplesmente fazer a.reverse. Então, depois de guardar os valores em A, se eu fizer a.reverse, a lista de A ela é invertida. Ah, professor, então por que a gente não usa simplesmente esse método? É porque nem sempre a gente vai ter os métodos prontos. Então, a gente precisa aprender a pensar em como resolver cada um desses pequenos problemas.